Começa agora o Saber Direito Debate e hoje nós vamos conversar com o professor Georges Ferreira. Ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Direito Aeronáutico Internacional, tendo como aula número 1, contextualização histórico, aula de número 2, convenções históricas, aula 3, o sistema da Organização da Aviação Civil Internacional, a quarta aula, segurança da aviação, e a quinta e última aula, como não está aqui, ó, questões ambientais e Unidetroit, não é isso? Unidroit, desculpa. Unidroit? Unidroit. Unificação dos direitos em francês. É coisa de canadense. Ah, tá. Então, me desculpe. Bom, professor, o professor Georges Ferreira, além de professor, também advogado, ele é aviador. E nada mais apropriado do que esse tema, Direito Aeronáutico Internacional. Mas aí, normalmente, surge aquela pergunta lá da infância, né? Toda criança sempre sonhou em ser piloto de avião. Era o seu caso e daí chegou a esse estágio aqui? Olha, ou não? Bom, primeiro, né, como vamos, eu digo o seguinte, a aviação ela sempre me atraiu. Aeronaves, aviação, e eu sempre tive um encantamento muito grande em relação às viagens, esses deslocamentos, né? Isso então era coisa de mãe, porque minha mãe realmente, quem gosta de avião lá em casa é minha mãe. Então ela que realmente foi colocando esse germezinho, e como o pai dela teve aeronave, e minha mãe, por incrível que pareça, passou susto, já fez pouso forçado com avião, tanto com avião pequeno como com avião grande, né? Porque naquela fase um pouco mais antiga, é uma aviação que hoje não se faz mais, ou não se faz tanto, né? Mas ela que realmente me levava para os aeroportos, ela que me colocava o gosto. Então, eu sempre sentia atração por essa atividade. Mas talvez ela não chegou a ser, digamos que, definitiva. Como é que foi assim, a sua opção pelo direito em especial nessa área? Bom, em primeiro lugar, direito não foi minha primeira opção. Tá? A minha vida acadêmica era um pouco assim atribulada, porque afinal de contas, cheio de né, turbulências? Teve algumas turbulências, teve algumas situações, né, porque eu tive oportunidade, eu nem sempre morei em Goiânia, morei em Brasília, eu também passei um tempo na Inglaterra, e apareceu uma oportunidade de que eu fizesse medicina na Bolívia. Então eu agarrei essa oportunidade com toda a força, porque eu já tinha uma irmã que fazia medicina, minha mãe também é da área médica, e então, como é que se diz assim, e por incrível que pareça, mesmo fazendo medicina, eu nunca deixei de pesquisar sobre aviação, sobre aviões, de ler revistas especializadas. Era uma coisa que sempre me chamava, que sempre me deixava mais tranquilo. Infelizmente, tive que trancar o meu curso no segundo ano, meu curso de medicina. Aí eu voltei para o Brasil e realmente muito magoado, chateado. Foi uma situação difícil. E eu sei que cargas d'água, um amigo meu que fazia filosofia virou para mim e falou assim, Jorge, você tem que prestar vestibular para alguma coisa, você não pode ficar parado. Uma pessoa como você tem que estudar. Eu falei assim, tá, mas fazer vestibular para quê? Não, vamos para a Católica, vamos prestar Direito. E numa época em que o vestibular da Católica era 18 por vaga, que hoje é a PUC de Goiás. Prestei vestibular. Desculpe, mas nesse momento não passou assim na cabeça, medicina? Talvez por não sei se era o caso, na Católica em especial, não sei se não havia o curso, enfim. Na época a Católica não tinha um curso de medicina, e só tinha um curso de medicina em Goiás, na Federal. E mesmo assim eu já não tinha mais condições de fazer um cursinho, ou de estar enfrentando, aguardando mais alguns meses, etc e tal, porque também tinha que trabalhar, aquela coisa toda, né? E como se diz assim, eu não sei como é que Deus conduz os destinos, conduz as coisas, às vezes você não quer, mas Ele te coloca no lugar. E cargas d'água, eu acabei prestando vestibular para Direito, passei, uma colocação que foi 13º, porque eu ainda estava muito bom em bioquímica, eu fechei a prova de inglês, história eu fechei praticamente, acredito que fiz uma boa redação na época, e acabei entrando na faculdade. Mas eu não sabia se eu queria Direito durante a faculdade de Medicina. A faculdade de Direito. Tá? Foi um impulso lá do amigo, filósofo. Foi um impulso do filósofo, né? Que vamos fazer aquela coisa toda. E eu fui tocando o curso de Direito e tendo que trabalhar em áreas diversas, até que então apareceu uma oportunidade para que eu trabalhasse no Sebrae, dentro da célula de comércio exterior, como estagiário. As coisas foram melhorando um pouco, então tive a oportunidade de realizar um sonho. E também um sonho da minha mãe. Que era que eu tirasse meu brevet de piloto. Então, minha mãe ela pegou e nós trabalhamos muito. Eu fiz o curso teórico em Goiânia e tive a oportunidade de fazer o curso prático em Bragança Paulista. Então, eu brevetei, tirei minhas horas de voo, voei aqueles aviões que tinham disponíveis, né? E realmente, para mim, foi a realização de um sonho. Então, poxa, né?
poder estar voando, aquela coisa toda, uma sensação, assim, indescritível. Mas até aí não tinha nada a ver com o direito aeronáutico, não tinha nada, essa conciliação aí. Não, porque durante a faculdade de Direito eu fui tirar meu diploma superior de espanhol, eu fui estudar, fui fazer outra coisa, e sempre fazendo o curso de Direito, até que então, como se diz, faltando assim no 8º para o 9º período, uns colegas meus falaram: Jorge, você já tirou sua carteira de estagiário do AB? Tirei. Ué, vamos fazer o seguinte, vamos montar um escritório, vamos começar a trabalhar, entendeu? Nós assim, como é que se fala assim, você trabalha conosco, né? Nós já temos a nossa AB, e você é um cara assim que parece que gosta de escrever, gosta de fazer peça, né? Vem pra cá. Então eu comecei a trabalhar com esses amigos, mas também nada voltado ao direito aeronáutico. Mas eu nunca deixei de frequentar aeroporto, nunca deixei de frequentar aeroclube. A minha turma era principalmente a turma da aviação experimental, o pessoal da escolinha, o pessoal do Clube das Águias, enfim, era sempre um meio que eu me sentia muito confortável. Eu sei que, de todo esse clamor, eu acabei formando em Direito, e sempre tendo que trabalhar, aquela coisa toda, tirei meu AB logo em seguida, e eu sei que foi aparecer uma oportunidade, quando já era mais ou menos o ano de 2003, porque eu tinha trabalhado em uma mineradora, tinha trabalhado com direito minerário, não tinha gostado. De repente, uma diretora do curso me pediu para que eu levasse meu currículo para a faculdade. Jorge, por que você não vai lá dar aula de Direito Internacional? Você gosta dessa matéria? Não, também. Cheguei lá, fui apresentar meu currículo, a coordenadora do curso pegou meu currículo, deu uma olhada. Ah, você é piloto privado? Sou. Ah, não, então você vai dar aula de Direito Aeronáutico Internacional. E também tem Direito Aeronáutico Nacional, tá bom? Vai lá, vai conversar com o comandante Raul, que é o coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas. Aí você já viu a possibilidade, então, de unir o útil ao agradável. Não, para mim foi mágico, foi uma coisa assim, eu adorei, né? Fiquei realmente, e fui conversar com o comandante Raul. O comandante Raul virou para mim, né? Virou e falou o seguinte: é mesmo? Então você quer dar aula aqui para o curso de Ciências Aeronáuticas? Quero. O que você sabe de Direito Aeronáutico? Eu falei assim: comandante, eu não sei muita coisa, talvez eu não sei nada, mas como é que se fala? É uma coisa que eu gosto tanto. Eu acho que eu posso atender os seus alunos. Eu falei assim: olha, se você falou que não sabe, pelo menos você é honesto. Então vamos fazer o seguinte: se você conseguir achar material, se você conseguir preparar uma aula, me falar isso e mostrar que a coisa é boa, então você vai, como é que eu vou dizer assim, podemos te aceitar aqui, se você der conta do recado. E aconteceu que eu estava saindo da sala dele, o telefone toca. Era um amigo meu, engenheiro Celso Faria de Souza. Peraí, professor, vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho, depois desse intervalo, eu quero saber o que esse amigo seu então me disse. Combinado? Combinado. Então tá, nós vamos a esse rápido intervalo e em seguida nós vamos saber o que esse amigo do professor Jorge falou para ele, eu não sei aqui inclusive se o convenceu a ir para essa área, mas vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Jorge Ferreira, ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito Aeronáutico Internacional. Finalzinho do bloco anterior, ele nos contava sobre a sua trajetória e a sua ligação entre o direito e já a aviação. E aí foi quando ele disse que um amigo ligou. Agora sim, vamos então retomar. O que esse amigo disse? Bom, foi uma incrível coincidência, né? Os fatores começaram a desencadear. Eu saí da sala de reuniões do comandante Raul, com quem hoje tenho uma grande amizade, já temos um relacionamento aí muito grande e já fizemos muita coisa juntos. De repente, era o Celso, aquele meu amigo, que tinha formado no ITA, no Instituto Tecnológico Aeronáutico, que estava lá em São José dos Campos. Atende o telefone, fala, Celso. Jorge, larga tudo que você está fazendo. Não interessa. Larga tudo. Vem aqui para São José, você vai ficar na minha casa, vai ter um curso de Direito Aeronáutico e Direito Espacial que vai ser ministrado aqui pelo Departamento de Humanidades do ITA. Vem para cá ontem. Então foi, como é que eu vou dizer assim, foi aquele alvoroço, né? Até mesmo para conseguir ir para lá, aquela coisa toda, para afastar das coisas e conseguir trabalhar. Enfim, então foi para São José dos Campos. E realmente... Acabaram de ter uma proposta, né? Não, porque foi uma coisa que foi interessante, porque quando eu tinha pego meu brevet teórico ainda, eu estava até assim, voltando um pouco, né? Eu estava no começo da faculdade e eu tinha conseguido tirar meu brevet de piloto teórico,
que na época era piloto-aluno, que tinha uma carteirinha, eu peguei esse brevet e fui atrás de um amigo nosso, dono de uma empresa aérea, inclusive. E eu falei para ele, comandante, está aqui minha carteira, está aqui meu brevet. Teórico. Quer dizer, não é nada, mas ele olhou assim com todo carinho. Ué, Jorge, é o seguinte, vamos fazer uma coisa? Acho que você tem tudo perfil de aviação. Pô, você fala vários idiomas. Você já tem uma experiência internacional razoável. Por que, afinal de contas, você não vem para cá? Você vai voar você vai rachar de voar. Prometo a você. Só que pessoa dividida aqui eu não crio. Ou você vai fazer seu curso de Direito, ou você vai vir aqui e voar. Olha, eu estava no 3º período de Direito. Estava praticamente assim, procurando algum emprego, alguma coisa melhor, dentro da atividade que eu tinha que fazer. E aparece essa tinha proposta. Questão financeira, tinha o prazer pela aviação, tinha tudo. E ao mesmo tempo tinha a opção do estudo. E tinha a opção do estudo. E conciliar não dava? Não. Isso foi uma exigência dele. Até mesmo que ele falou, não, a oportunidade eu dou, mas a dedicação você precisa, sim, ser total. E vem para cá que eu sei que você dá conta. Tá? Mas eu pesei, eu não sei como é que se fala assim, falei, poxa, eu adoraria, como é que fala, né? Fazer mais horas de voo, tá ali voando no meio, etc e tal. Mas alguma coisa falou, não, vai para o curso de Direito, fica lá. E, de certa forma, apesar assim, de estar longe de alguma expectativa, alguma perspectiva dentro do curso, e ainda vendo aquelas matérias de básico, etc e tal, eu falei, não, eu vou me dedicar ao Direito. Então, como é que se fala? Praticamente foi um grande chamado que eu perdi, porque eu ganhei. Porque primeiro foi o curso de Medicina, que eu tive que abrir mão. Depois foi o curso, essa proposta de emprego. Mas eu percebia que o Direito, que tinha alguma coisa diferencial, que nós passaríamos por um momento muito interessante dentro da aviação, porque já tinham alguns sinais. Em 1999, terminaram com o Ministério com o Ministério da Aeronáutica e criaram o Ministério da Defesa. Então, algumas mudanças grandes aconteceriam na área, que já estavam sendo prometidas, que era a situação da criação de uma aviação civil no Brasil. Que até então o Departamento de Aviação Civil, que tratava da aviação civil, era um órgão militar, dentro de um órgão militar que era o Ministério da Aeronáutica. E cargas d'água, então, fui para o ITA. Atendendo a esse chamado desse Atendendo a esse chamado desse meu amigo. Retomando lá a história. Viu? Então, retomando a história. E cargas d'água, então, lá no ITA, realmente, assim, eu conheci um lugar onde você tem aula 8 horas por dia e tem que estudar 16 horas. E, como se diz, e olha que não foi assim, como é que se fala? Foi um curso puxado, foi um curso curto, mas, como é que se fala assim, muito intenso, onde, inclusive, lá nós conhecemos o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, nós conhecemos o Laboratório de Integração de Testes, nós tivemos uns módulos muito interessantes em Direito Espacial, que é também uma ciência fantástica, que o Brasil está perdendo oportunidades assim ótimas no exterior, enfim. Então, assim que eu já retorno do ITA, que eu fiquei lá coisa de uns 2, 3 meses, de repente, eu já volto engajado dentro do curso de Ciências Aeronáuticas, e com muito gás. E realmente com material muito bom. Ou seja, eu tive a oportunidade de ter professores ótimos, o professor Fernando Pontes, a professora Maria Helena Fonseca Rolim, e são nomes realmente assim que marcam. E, como é que se fala? Comecei na faculdade, e então tive contato com esse universo acadêmico, e principalmente com os pilotos. E os pilotos, então, dentro da faculdade, eu vou dizer uma coisa, turma diferenciada, viu? Os meninos de Ciências Aeronáuticas, os caras gostam da matéria. Gostam. E tem esse diferencial. Eles me deram muitas informações, me deram muitas bases, e dentro disso daí, então, nós fomos desenvolvendo um trabalho que isso agora chegou a nível de Senado, chegou a nível de planificação de uma nova política para a aviação civil. Uma coisa que é nova. E que, como se diz assim, ao longo do trabalho que nós fizemos junto aos acadêmicos do curso de Ciências Aeronáuticas, nós chegamos a uma situação assim, interessante, porque nós focamos um nicho mercadológico totalmente novo. Nós observamos que as empresas, por exemplo, de táxis aéreos, elas estavam totalmente desamparadas. Que com a criação da ANAC, com a criação desses órgãos de aviação civil, você formou um caos dentro da aviação brasileira. E alguma coisa precisava ser feito. Então, nós ajudamos a reformular todo o sistema de associações. Nós fizemos o link entre a situação política, a situação aeronáutica e a situação acadêmica. E isso, então, como é que se diz assim,
É um trabalho que demorou mais ou menos 8 anos para ser feito. E que ainda está em progressão de todo jeito. Nós ainda temos... Eu diria que nós estamos... porque muito se fala, a mídia, as pessoas quando vão aos aeroportos, quando... claro, houve uma abertura muito maior hoje para que o brasileiro possa, né, voar, vão viajar. Antes era só ônibus, enfim, hoje as pessoas já têm essa oportunidade desse poder aquisitivo, as passagens também. A abertura foi bem maior. Mas só diria que nós ainda enfrentamos problemas complexos nesse meio. Aeroporto antigamente era o lugar onde você ia para sonhar, né? Hoje virou pesadelo. Então, como é que se diz assim, era a questão do alto do cosmopolitanismo que nós tínhamos, que era o máximo que você podia ter em questões de cultura, em questões de viagem. E, de repente, a coisa ela fica realmente pervertida. É uma coisa que é muito ruim, porque isso aí mata muito sonho. E a aviação é muito sonho. E, como se diz, a aviação brasileira hoje ela ainda está tentando se desenvolver. Porque, desde que foi criada a Agência Nacional de Aviação Civil, desde que foi criada a Secretaria de Aviação Civil, coisa de 2 anos, é como se, de repente, nós tivéssemos começado do zero. Nós perdemos uma cultura aeronáutica que nós tínhamos aí há coisa de 60, 80 anos. Então, com a criação dos órgãos civis, infelizmente, a transição ela não se deu de maneira ainda hoje completa. Ainda hoje nós temos alguns problemas graves. E principalmente problemas de planejamento e problemas de execução. Agora, o mundo inteiro, ele observa a aviação. O mundo inteiro, ele observa a atividade aeronáutica. E o Brasil, nós podemos dizer o seguinte, nós temos uma aviação regular que atende hoje praticamente 179 milhões de passageiros. Só que são 505 aeronaves que fazem esses transportes. Mas nós temos uma aviação geral que são mais de 14 mil aeronaves. Essas 14 mil aeronaves, elas estão sendo tratadas assim, estão sendo colocadas praticamente à margem. Questões voltadas ao seu licenciamento, questões voltadas à própria questão aeroportuária, onde esses aviões podem operar. E, como se diz assim, falta uma política pública para o Brasil que veja a aviação como um fator de integração e que veja também a aviação como um fator de soberania e um fator de economia. Porque, poxa, vamos falar de Copa do Mundo para se ter uma ideia. Na Alemanha, em 2006, mais de 1.600 aeronaves particulares foram para a Alemanha. Jatinhos. Você pega um aeroporto como Brasília, nós temos o quê? Pouco mais que 20 posições para a aviação geral em pátio. Ou 40 posições. Ou seja, ainda não temos uma estrutura. Nós temos apenas 3 aeroportos que podem receber aviões de executivos de grande porte no Brasil. Então, nós vivemos agora um momento de grandes oportunidades. Nós temos um boom de crescimento que está acontecendo no Brasil, mas nós temos que andar um pouco mais depressa em relação às autoridades aeronáuticas. Ou seja, nós temos que agora, na verdade, voar a jato, né? Bom, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Giorges Ferreira. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Giorges Ferreira, ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito Aeronáutico Internacional, tendo como aula número 1, contextualização histórico, 2, convenções históricas, aula 3, sistema da organização da aviação civil internacional, aula 4, segurança da aviação e a quinta e última aula, questões ambientais UNIDROIT. Sim, UNIDROIT. 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 Deixa eu colocar o acentozinho no off, não. Pronto, tá aí. Tem que colocar sistema Montreal e parar com o UNIDROIT, porque senão para nós aqui dá uma travada de língua, né? Tem que dar uma especificada. Professor, Giorges nos traz aqui algumas indicações de leitura. Eu gostaria de começar justamente com esse aqui, se o professor me permite. Sim. Direito Aeronáutico, de Videla Escalada. E é um livro, eu diria, como alguns professores nos dizem aqui, é um livro surrado, justamente porque foi utilizado, né? Esse livro, ele é espancado, porque, como se diz assim, é uma referência, é um autor argentino, e os autores argentinos, por incrível que pareça,
eles são extremamente avançados dentro do direito aeronáutico. Tanto o direito aeronáutico deles, como dentro do direito aeronáutico internacional. Sem dizer também que nós temos vários autores espanhóis, como, por exemplo, o Tapias Salinas, o Luiz Tapias, que ele também é fantástico. Os conceitos que ele tem dentro da atividade aérea é uma coisa assim, é encantador. Tá? O jeito que ele contextualiza a matéria, o jeito que ele, assim, como é que se fala? Que ele trata a aviação desde a sua parte histórica ao desenvolvimento e a promoção do princípio da aeronavegabilidade, que é algo que tem que ser constantemente cobrado pelos Estados e que é cobrado pela Organização da Aviação Civil Internacional, ele explica com propriedade fantástica. E este, nós temos aqui Giorgio de Stefani. Sim, esse daí já é um autor italiano, e os italianos, eles também têm uma matéria muito interessante, uma vida ligada a uma história ligada à aviação, principalmente na década de 30. Quer dizer, esse é um autor contemporâneo, mas a Itália, a influência do próprio pensamento, do próprio direito italiano, nós podemos dizer que vários ramos do direito brasileiro se inspiram, se aberberam dentro da fonte do direito italiano, como na questão, por exemplo, o nosso Código Penal, o nosso direito penal, algumas outras situações aí que os italianos realmente são as referências internacionais, são importantes. Rodrigues Jurado. Sim, esse daí é outro autor argentino, tá? Esses livros aí eles são sempre atualizados. Eu considero ele como um contraponto ao nosso amigo Vidal Scalada. Também tem um outro autor argentino, que é o Rafael Gai de Montella, que ele também já é uma obra mais antiga, mas que ele trata até a Convenção de Chicago de 1944, e ele faz isso realmente assim com propriedade que ele contextualiza bem a aviação já dentro de um contexto da globalização. Bem, nós acabamos de mostrar, o professor fez aqui 3 indicações óbvias, uma argentina? 2 argentinos e um italiano. 2 argentinos e um italiano. O que há? Não há livros nacionais sobre esse tema? Ou há uma dificuldade? Tem, mas não... Porque eu estou vendo aqui... Nós temos apenas assim, por exemplo, nós temos voltados ao direito aeronáutico nacional, nós temos um código comentado, o Código Brasileiro comentado, infelizmente esqueci o autor, ele fez um trabalho muito bom, inclusive atualizou essa obra, né, porque nós tínhamos a questão da criação da ANAC, que aconteceu em 2006, e a substituição que ela fez no antigo Departamento de Aviação Civil. Nós temos José Alvarenga, que inclusive já foi entrevistado aqui pela TV Justiça, que lançou um livro sobre contratos envolvendo a aviação, o direito aeronáutico e contratos. E também temos obras voltadas aqui no Brasil ao direito aeronáutico e o direito do consumidor. Mas uma obra voltada específica ainda, eu acho que nós estamos assim devendo, e principalmente voltada ao direito aeronáutico internacional. Já tivemos autores, mas agora eu não me lembro. Esse aqui é o Mundo Global. Esse livro, ele já é importante pelo seguinte. Esse livro é de um professor belga, o Jean-Marie Lambert, que é professor na PUC de Goiás, e ele explica, nesse volume aí, com muita propriedade, como é que funciona o mundo globalizado, como é que funciona o sistema ONU, como é que funciona o sistema da Organização Mundial do Comércio, a globalização política, a globalização econômica. E ele deixa claro que esses eventos foram muito importantes, inclusive para a aviação, pois o mundo depois da Segunda Guerra Mundial... da aviação, mas... Ele não é direcionado, mas ele contextualiza de certa forma, porque ele deixa claro que após a Segunda Guerra Mundial, inclusive a Convenção do ACI, que acontece durante esse período, vai moldar o mundo como nós vivemos hoje. Então, o mundo que nós vivemos hoje é um resultado dessa Segunda Guerra Mundial, que é o resultado de um sistema de globalização que foi feito pelos norte-americanos e que ainda está se desenvolvendo através do regionalismo econômico. Choque de gestão. Sim. Esse livro aí do comandante Joaquim foi um livro em que ele fez uma análise à época do apagão aéreo, quando aconteceu o acidente relativo ao avião da Gol. Tá? E foi uma situação, por exemplo, onde ele faz a análise de toda a legislação brasileira que existia até esse momento, a lei de criação da ANAC. Ele também vai fazer uma analogia ao Ministério da Defesa, a SAC que existia antigamente, e como é que deveria ser feito um projeto que virou a Política Nacional de Aviação Civil. Então, dentro desse livro, ele já propunha que nós tínhamos que fazer realmente uma política pública mais avançada, que prevesse a aviação para os próximos anos. Bom, nós temos aqui de Márcio Branco, na cabine de comando, curiosidades aéreas, acidentes, a crise, o caos e o céu ainda é vermelho. Sim.
Esse livro, na verdade, ele faz o reporte de diversos acidentes que aconteceram e apresenta o resultado da investigação desses acidentes. Só no Brasil ou no mundo também? Não, no mundo inteiro. Então, ele aí faz uma compilação dos principais acidentes aeronáuticos e também revela, como é que se diz assim, a análise desses acidentes. Os fatores contribuintes, os fatores determinantes, e ele também faz uma contextualização mais atualizada, do próprio livro Foco de Gestão, sobre de como está a aviação brasileira. E ele ainda, então, vai fazer um alerta sobre a necessidade de investimentos e de planificar a nossa aviação, porque ela ainda está sendo tocada, como se diz assim, talvez não com toda a dedicação, não com toda a força que devesse. Mas eu espero que isso daí possa mudar em um curto tempo. Bem, eu tive a satisfação de conversar hoje no Saber Direito Debate com o professor Giorges Ferreira. Nosso muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Peço, como é que eu vou dizer assim, a aviação ela é emocionante. E como é que se diz assim, peço assim desculpa a comoção, as lágrimas, se elas vieram. Mas é realmente muito bom falar desse assunto. Não, lágrimas de emoção são sempre muito bem-vindas. Bem, lembro que você pode participar do programa saberdireito@stf.jus.br é o nosso endereço. E para que você possa acompanhar o programa na internet, o endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.